Olá, turma, bem-vindos à parte 2. Agora na parte das resoluções das atividades sobre Roma Império. Então, relaciona a invasão dos povos germânicos com a crise do Império Romano. Então, fazendo um resumo dessa resposta, vocês podem colocar essa parte aqui. Quando os hunos de origem asiática vieram do Oriente saqueando e devastando os territórios pelos quais passavam, os germanos que viviam fora das fronteiras do Império foram pressionados e invadiram violentamente o território romano. Isso se somou à crise interna pelo qual passava o Império do Ocidente, provocando a sua destruição. Ok? Qual forma de trabalho substituiu o trabalho escravo? Que você pode colocar o colonato foi a nova forma de trabalho que substituiu o escravo. O colono vivia nas terras de um senhor e entregava a ele uma parte da produção pelo uso da terra. Resumidamente, você pode colocar essa resposta na questão 2. Questão 3. Pode colocar essa resposta, né, falando da diferença entre a escravidão nos estados modernos e a escravidão no Império Romano, tá? Na questão 4, nós temos aqui, estudamos nesse módulo alguns aspectos da cultura romana. Redige um texto sobre esses aspectos. A cultura romana foi, de certa forma, uma continuação da cultura grega. Vocês podem colocar de resumo essa primeira parte, tá? Pelo menos até o período do Império, quando se distanciou do helenismo. Também, como na Grécia, o brilho da cultura romana só foi possível graças ao trabalho escravo, que deixava os cidadãos tempo livre para a criação cultural. Podemos dizer que os romanos, juntamente com os gregos, atingiram um dos mais elevados níveis de desenvolvimento cultural de toda a antiguidade, com fortes repercussões até os nossos dias. Tá? Questão 5. Leia o texto para responder às questões. Não obstante o brilho alcançado pela vida urbana do mundo greco-romano, sua estrutura socioeconômica não deixou jamais de ser eminentemente agrária. A agricultura e o pastoreio constituíram-se sempre nas principais atividades econômicas, determinando o destino da maioria da população. Desde os tempos homéricos, passando pelo período helenístico, até o final do Império Romano, a propriedade da terra permaneceu como a condição básica para que o cidadão gozasse de poder e prestígio. Por qual motivo a autora diz que as atividades rurais determinavam o destino da maioria da população? Então, resposta. Apesar do crescimento urbano, a economia greco-romana era essencialmente agrária. A população sofria as consequências não só das oscilações de preço e abastecimento, mas também da quantidade de mão de obra e de terras disponíveis. Grande parte da população era escrava e trabalhava no campo. Portanto, os escravos constituíam a base da economia. Considerando a sociedade romana, justifica o trecho. A propriedade da terra permaneceu como a condição básica para que o cidadão gozasse de poder e prestígio. Resposta. Durante o desenvolvimento da civilização romana, a propriedade privada foi se tornando cada vez mais um privilégio da elite patrícia. Os pequenos proprietários e camponeses precisaram cada vez mais abandonar suas terras, as quais sempre acabavam nas mãos da elite. Então, na parte das atividades complementares, vocês vão responder as questões 2 e 3, colocando as respostas. A importância de Otávio Augusto em Roma Antiga concentra-se principalmente no seu esforço para, resposta letra C, estruturar um império com governo centralizado, apoiado em instituições republicanas. Questão 3. O cristianismo, após ter sido durante muito tempo combatido pelo Império Romano, tornou-se sua religião oficial no século IV. O reconhecimento do cristianismo pelo Império Romano corresponde, resposta à letra B,
ao Edito de Milão, que concedeu liberdade de culto aos cristãos e proibiu as perseguições. Então, até a próxima. Abraço.